Módulo 2. Coordenadas geográficas, movimento de rotação e fusos horários. Qual a importância de coordenadas? Tente localizar esse ponto na tela. É difícil. Entretanto, com o uso de coordenadas, como o plano cartesiano, fica muito mais fácil. O ponto na tela está na coordenada 3 do eixo x e 1 do eixo y. O uso de coordenadas facilita a nossa localização. Muitos aparelhos e aplicativos que utilizamos cotidianamente dependem diretamente de coordenadas geográficas, como, por exemplo, quando procuramos uma cidade no Google Maps, ou então traçamos uma rota no Waze. Enviamos a nossa localização para um amigo via WhatsApp, ou mesmo caçamos Pokémons, porque todos esses sistemas utilizam o Global Positioning System, ou GPS. Mas como funciona o sistema de coordenadas geográficas globais? Com o intuito de melhor se localizar na superfície terrestre, foi criado um sistema de coordenadas geográficas que contam com dois tipos de linhas imaginárias. O primeiro tipo de linhas são os paralelos, que seguem o sentido leste-oeste da Terra. Alguns paralelos têm nomes importantes. O primeiro deles é o Equador. Acima do Equador e abaixo do Equador estão os trópicos. Ao norte, o Trópico de Câncer e ao sul, o Trópico de Capricórnio. Em cima do Trópico de Câncer e embaixo do Trópico de Capricórnio, nós temos os círculos polares. Ao norte, o Círculo Polar Ártico e ao sul, o Círculo Polar Antártico. Cada um dos paralelos corresponde a um valor, que varia entre 90 graus norte e 90 graus sul. O Equador, por exemplo, recebe o valor de 0 graus, sendo o paralelo de referência. O Trópico de Câncer recebe aproximadamente 23 graus norte, enquanto o Trópico de Capricórnio, 23 graus sul. O Círculo Polar Antártico tem um valor aproximado de 66 graus norte e o Círculo Polar Antártico, 66 graus sul. Os polos são os valores máximos, 90 graus norte e 90 graus sul. É com base nesses valores que funciona o sistema de latitudes, variando no sentido norte-sul. Mas por que a escolha desses valores para os paralelos? O eixo terrestre possui uma inclinação aproximada de 23 graus. Por isso, os raios solares não incidem na superfície todos da mesma maneira. O Equador, por exemplo, é a região que mais recebe raios solares. Os trópicos marcam os limites onde os raios solares incidirão com 90 graus. Os círculos polares marcam as regiões que ou o Sol brilhará sem parar por um período do tempo, ou haverá um período de noite constante. O segundo tipo de linhas imaginárias são os meridianos, que seguem o sentido norte-sul. Eles dividem o planeta como se fossem gomos de uma laranja. Diferentemente dos paralelos, apenas um meridiano recebe nome, que é o meridiano de Greenwich. Outra característica dos meridianos é que do lado oposto do planeta, a sua continuação é chamada de antimeridiano. A cada meridiano também se atribui um valor, como os paralelos. Mas esse valor varia entre 0 graus e 180 graus, no sentido leste e no sentido oeste. O meridiano de Greenwich, por exemplo, é a referência, 0 graus. Foi com base nesses dois tipos de linhas, os paralelos e os meridianos, que surgiu o sistema de coordenadas globais. O movimento de rotação da Terra é o movimento natural de giro do planeta em torno de seu próprio eixo, seguindo o sentido de oeste para leste. Esse movimento é responsável pela passagem dos dias e das noites, garantindo que não haja Sol apenas em uma parte do planeta. O movimento de rotação é este que você pode observar na imagem. Fusos horários. Em 1884, foi realizada uma conferência em Washington, nos Estados Unidos, cujo objetivo era uniformizar o horário global. Para isso, foi efetuado um cálculo. Um dia equivale a 24 horas, ou seja, em 24 horas a Terra dá um giro completo, 360 graus. Se a Terra gira 360 graus em 24 horas, em uma hora a Terra giraria quantos graus? Para chegar a esse valor, é necessário dividir 360 graus por 24, obtendo assim o valor de 15 graus. Dessa maneira, tomando Greenwich como referência, a cada 15 graus a leste adiciona-se uma hora ao relógio, e a cada 15 graus a oeste subtrai-se uma hora do relógio. Desse modo, utilizando os intervalos de 15 graus entre os meridianos, foram estabelecidos os fusos horários.
No entanto, como você pode ver nesse mapa, nem sempre os países respeitam os limites dos meridianos para estabelecer seus fusos horários. Isso se dá porque, com o objetivo de evitar transtornos, cada país tem direito de alterar e de escolher o seu próprio fuso horário. Outros dois detalhes são importantes. O primeiro é a sigla GMT, utilizada para se referir aos fusos horários. Ela significa Greenwich Mean Time, ou o tempo médio de Greenwich. Assim, menos 2 GMT significa 2 horas atrasadas em relação a Greenwich. Mais 5 GMT significa 5 horas adiantadas em relação a Greenwich. O último detalhe é o antimeridiano de Greenwich, o de 180 graus, também conhecido como a linha internacional de mudança de data, como representada nessa figura. Atividades. Cálculo de fuso horário. Marina, Jorge e Geraldo são 3 amigos. Marina é peruana. Geraldo é boliviano. E Jorge é brasileiro, especificamente do Rio de Janeiro. Marina e Geraldo planejam visitar Jorge. Sabe-se que o Rio de Janeiro fica no fuso horário -3 em relação a Greenwich, a Bolívia no fuso horário -4 e o Peru no fuso horário -5. Pergunta-se, qual mudança Marina e Geraldo deverão efetuar em seus relógios? O Rio de Janeiro está no fuso horário -3 GMT, a Bolívia no fuso horário -4 GMT e o Peru no fuso horário -5 GMT. Bolívia e Peru estão a oeste do Brasil, ou seja, o movimento é de oeste para leste. Quando se anda de oeste para leste, adiciona-se 1 hora ao relógio para cada fuso horário passado. Da Bolívia, -4 GMT, para o Rio de Janeiro, -3 GMT, houve a variação de um fuso horário, ou seja, o movimento cruzou apenas um fuso. Então, Geraldo precisa adiantar o seu relógio em apenas 1 hora. Já do Peru para o Rio de Janeiro, houve a variação de 2 fusos horários, ou seja, o movimento cruzou 2 fusos. Então, Marina precisa adiantar o seu relógio em 2 horas. Mas e se, ao invés do fuso horário, o enunciado do exercício dissesse apenas as coordenadas? Um homem viaja de São Paulo, 23 graus sul, 46 graus oeste, para a cidade do Cabo, na África do Sul, 33 graus sul, 18 graus leste. Qual alteração ele deverá realizar em seu relógio para estar de acordo com o horário local? Para descobrir, vamos utilizar os valores das longitudes. Pelas coordenadas, sei que o movimento é de oeste para leste, logo terão de ser adicionadas horas. Também é possível saber que o homem cruzou Greenwich, pois São Paulo está no hemisfério oeste e a cidade do Cabo no hemisfério leste. Quando o movimento cruza Greenwich, ou seja, muda de hemisfério, devemos somar as duas longitudes. Assim, 46 mais 18 dá 64. Cada fuso horário mede 15 graus de longitude, então 64 graus equivalem a quantos fusos horários? Para saber, devemos dividir 64 por 15, chegando ao resultado de 4. Ou seja, 64 graus equivalem a 4 fusos horários. Sabemos que o movimento é de oeste para leste, logo o relógio terá que ser adiantado. Portanto, deve-se adicionar 4 horas ao relógio. Mas, e se a viagem for no mesmo hemisfério? Uma mulher viaja de Cairo, no Egito, 30 graus norte e 31 graus leste, para Pequim, na China, 39 graus norte e 116 graus leste. Qual alteração que ela deverá realizar em seu relógio para estar de acordo com o horário local? Quando o movimento não cruza Greenwich, devemos subtrair as duas longitudes, fazendo a maior menos a menor. Assim, 116 menos 31, temos 85. 85 dividido por 15, chegamos a 5. Logo, são 5 fusos horários. O movimento é de oeste para leste, portanto devemos adicionar 5 horas. No entanto, caso você olhe um mapa de fusos horários ou algum aplicativo do gênero, esse cálculo não estará certo. Na verdade, o resultado será de 6 horas. Isso se dá por um detalhe muito importante que nós já falamos. Cada país pode adaptar seu fuso horário. Por isso, apesar de Cairo estar no fuso horário mais 3 GMT,
o Egito adota o fuso horário mais 2 de GMT para todo o seu território. Então, na verdade, devemos adicionar 6 horas ao relógio.